Fernanda Manhota, mais uma vez conosco aqui na tela, Manhota. As diversas falas que os dirigentes europeus, sejam os chefes de Estados nacionais, seja Ursula von der Leyen e Antônio Costa, como dirigentes do bloco europeu, o quanto esta retórica na prática consegue se efetivar além da questão econômica, além da questão comercial. Hoje, Emmanuel Macron falou em exercícios militares na Groenlândia, por exemplo. Mas não se trata de testar poderio militar. Quais outros mecanismos de convencimento a diplomacia europeia teria para colocar uma água nesta fervura com Donald Trump? Olha, Yuri, em primeiro lugar, sempre existe, ainda que fragilizado, né, o caminho multilateral, então buscar a coesão em torno de vários aliados e países que não necessariamente estejam dentro do contexto europeu, mas que compartilhem dessas preocupações, de certa maneira, então, impondo pressões institucionais em relação aos Estados Unidos. Esse é um caminho que, naturalmente, sempre é levado em conta na diplomacia, e os europeus têm bastante recorrência em fazer uso desse tipo de formato. Embora a gente saiba, de novo, né, que as próprias instituições em si, elas têm esse peso simbólico, elas funcionam como uma espécie de farol moral, às vezes, mas não tem efetividade no campo prático. Nesse sentido, no campo prático, sem dúvida, as saídas devem se desdobrar em torno de 3 possibilidades, né, a serem calculadas, a serem analisadas a depender do risco. Em primeiro lugar, a possibilidade de uma ação coletiva e coordenada de defesa, de segurança, lembrando que a Europa tem sim uma dificuldade de estabelecer política externa e de defesa comum, já há algumas décadas discute esse assunto sem chegar exatamente a uma conclusão, mas diante de uma ameaça existencial, a própria OTAN, me parece que há disposição de vários desses países, encabeçados pela França, também levados a cabo pela Alemanha e outros, em fazer o uso dos seus recursos que, claro, isoladamente não são referência perto da capacidade ofensiva americana, mas coletivamente são importantes e não são desprezíveis. Em segundo lugar, existe uma bazuca econômica, como muita gente tem chamado, né, que pode sim ser colocada a serviço dos europeus para estrangular os Estados Unidos num contexto em que os Estados Unidos têm problemas graves de déficit público, um déficit incontornável, né, que muita gente diz que já é hoje indissolúvel, déficits ligados ao campo comercial também, e problemas internos, Yuri, de inflação, hiperinflação e de custo de vida. Então, a depender do que essa bazuca econômica europeia possa calibrar em termos de ação, isso afeta o consumidor americano, isso afeta a vida do cidadão dos Estados Unidos, o que nos leva ao terceiro ponto, que é também articular respostas de dentro para fora. Os países, né, Yuri, você sabe bem disso, Débora, eles não necessariamente agem só no campo oficial, de governo a governo. Eles se articulam com atores do setor privado, com os setores mais variados que exercem influência no processo decisório e na tomada de ação para políticas públicas. Então, é claro que os europeus também, ao tomar certas ações e se articular com atores, né, investidores, produtores americanos, eles vão gerar dentro dos Estados Unidos mecanismos de freio e contrapeso para que dentro dos Estados Unidos o próprio presidente Trump seja levado a reconsiderar algumas ações. Me parece que essas 3 opções são opções que sim estão sobre a mesa e que a todo momento aparecem nos discursos. A saída militar, a saída econômica tradicional via, né, tarifas, e a própria saída de articulação de 2 níveis, né, do nível externo e do nível interno. Só acrescentando, queria fazer um comentário sobre essa questão de tarifas, Yuri e Débora, porque a gente acompanhou logo agora no primeiro trecho do recorte o presidente Trump dizendo, né, que as tarifas e a opção dele pelo Dia da Libertação foram decisivas para reduzir o déficit comercial americano, que isso era inédito, que só aconteceu também no outro governo dele. E é importante fazer aqui um contraponto para dizer que, embora ele fale disso recorrentemente, existe muita controvérsia sobre isso, Yuri e Débora. Os estudos que já foram realizados
para analisar esses impactos, eles não são conclusivos, não há evidência clara que tenha de fato uma relação entre a redução estrutural do déficit e essas tarifas. Inclusive, várias pesquisas vão dizer que essa interpretação estatística que o governo Trump apresenta, ela pode muitas vezes ser enganosa e que os efeitos ainda hoje estão sob escrutínio, podendo ser ambíguos e até eventualmente colaterais. Quando a gente pensa em termos desses relatórios independentes, o que muitas vezes aparece é que as tarifas podem não reduzir o déficit na medida em que, uma vez impostas, né, elas aumentam o custo de produção e também esses custos de produção, eles dependem no mundo globalizado de uma série de insumos que vêm de fora, que são importados, além do fato de que os países que são tarifados, eles não ficam parados, né, eles não ficam inertes, eles também reagem, respondem, eles também promovem retaliações, o que reorganiza todo o cálculo de custo-benefício. E, por fim, a gente também não pode ignorar o fato de que as tarifas, elas incorporaram custos tarifários para os próprios americanos, então fazendo com que haja um reequilíbrio da própria noção de como se leva em conta esses efeitos sobre o final da ponta, né? A ponta lá da economia real dos Estados Unidos. Então, acho que é bastante importante ressaltar esses aspectos, porque muitas vezes fica parecendo que esse é um consenso dado, que amplamente já foi debatido e acordado entre economistas, entre especialistas, e não é exatamente o que acontece, Yuri e Débora.